estar aqui com vocês na Semana de Psicologia da FANOR. Fico muito grato pelo convite e eu fui convidado para apresentar um pouquinho para vocês da psicologia transpessoal, não é isso? E suas possibilidades de atuação. Me apresentando um pouquinho. Então, meu nome é Pedro, eu sou psicólogo, estou formado aí já faz mais ou menos uns 2 anos, tá certo? E eu tenho especialização em ensino de filosofia, especialização em terapias, estou concluindo um MBA em liderança e coaching. E desde a faculdade eu fiz muitos grupos de estudos, fiz grupos de estudos em psicologia analítica, em psicologia transpessoal e vários outros, certo? Tenho uma experiência boa nessa área da transpessoal. Agora, do mesmo jeito que vocês provavelmente devem ter visto pouco da transpessoal na parte acadêmica, do mesmo jeito eu vi muito pouco, né? Na parte do ensino da faculdade, realmente a gente não tem muito acesso. E o que é que acontece? Em primeiro lugar, eu tive que procurar por mim mesmo, estudar, fazer cursos, fazer grupos de estudo e através de outros cursos, de outras formações que eu fui fazendo na área da psicologia, na área das terapias, eu fui aprendendo um pouco mais sobre essa dimensão transpessoal, que é a dimensão que a psicologia transpessoal estuda, tá bom? E aí eu vou diferenciar um pouquinho para vocês alguns desses conceitos básicos, esses conceitos mais importantes. A gente vai fazer uma primeira apresentação de mais ou menos 1 hora, onde a gente vai trabalhar um pouquinho esses conceitos. E depois a gente vai fazer uma parte mais vivencial. Para quem vai chegando, seja bem-vindo. Quem não quiser fazer parte dessa parte vivencial, ok, tá bom? Mas para que vocês entendam realmente do que é que eu estou falando, quando eu falo dessa parte, dessa dimensão transpessoal, é importante fazer parte desse segundo momento. Então a gente vai ter a apresentação de 1 hora, 10 minutinhos de intervalo para uma água, um banheiro, e depois a gente vai para a parte vivencial, tá bom? Falando um pouquinho mais, né? Trabalho como psicólogo clínico, né? Um consultório particular, também uma clínica, e procuro estudar essa parte da psicologia transpessoal, da espiritualidade, desde o começo da minha relação aí com a psicologia, desde o começo da minha faculdade, sou de Fortaleza. E para a gente começar, a gente vai em primeiro lugar para algumas perguntas, não é isso? Perguntas essas que vocês já podem ter se perguntado com vocês mesmos, como estudantes de psicologia. Todos são estudantes de psicologia aqui, tem algum que não seja? Pronto. E essas perguntas são importantes também para que a gente comece a delimitar mais ou menos qual é o campo de estudo da psicologia transpessoal. Primeira pergunta: qual é a extensão da psique humana? E aí eu quero que vocês vão respirando, vão imaginando um pouquinho essas perguntas. Ela pode ser concebida apenas através da nossa consciência, e aí aquela divisão básica, consciente, inconsciente, não é isso? Ou será que ela tem sua extensão ultrapassada apenas aos desconhecidos limites do inconsciente? Próxima pergunta: seria desnecessária a abordagem das dimensões do psiquismo humano? Então, quando a gente fala de psicologia transpessoal, o primeiro momento é falar de quê? De dimensões. São várias dimensões da psique, muito mais do que essas 2 dimensões, consciente e inconsciente. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso ao longo da nossa apresentação. Como podemos nos entender com a nossa própria vida e com a nossa percepção? Essa é uma pergunta importante também para a psicologia transpessoal, que a busca dela é de estudar o que eu sou, o que eu, ser humano, sou, né? E a partir desse estudo, dessa busca, o nosso propósito é compreender a vida e compreender a nós mesmos de uma maneira mais profunda. E se eu tivesse um mapa abrangente de mim mesmo e do admirável mundo novo no qual eu pudesse me localizar? Então a gente vive num mundo onde nós temos muitas visões, né, muitos valores diferentes, muitas abordagens de psicologia, muitas visões do que vem a ser o ser humano.
E dentro dessas várias visões, muitas vezes nós nos sentimos perdidos, né? O que é que eu estudo, por qual caminho eu sigo, o que é que pode dar sentido para a minha vida, não é isso? E a psicologia transpessoal se propõe a dar algumas respostas para essas perguntas, a pesquisar essas dimensões mais profundas do ser humano. E eu quero que vocês também vejam essa apresentação como um momento de diálogo, como um momento de encontro. Quer dizer, o meu objetivo não é fazer com que você, não é nem defender, nem atacar a psicologia transpessoal, não é promover a psicologia transpessoal, é apenas fazer uma apresentação e realmente um diálogo, um encontro, uma conversa com vocês. E, se possível for, ampliar a visão de vocês para mais esse campo da psicologia que a maioria de nós, às vezes, não tem acesso em outros momentos, na faculdade, nos nossos estudos, né, digamos assim, acadêmicos mais tradicionais. Então, esse é o objetivo. Num primeiro momento, gostaria de relembrar para vocês aquilo que a gente vê, ou pelo menos eu deveria ver desde o primeiro semestre. Nós conhecemos três forças, normalmente, em psicologia, não é isso? A primeira força seria o comportamentalismo, e aí dentro do comportalismo a gente sabe que existem várias formas, existe a cognitivo-comportamental, existe o behaviorismo radical, não é isso? A gente tem a psicanálise, que vem para mudar completamente esse paradigma de uma psicologia mais científica, não é isso? A psicologia ela surge num primeiro momento como uma disciplina da filosofia. Então, quando o comportamentalismo surge, quando as primeiras escolas surgem, né, com uma visão mais laboratorial, no caso de Watson, né, e outros pesquisadores do início da psicologia, foi muito importante que fosse assim. Para quê? Para que a gente pudesse ter esse nosso fundamento primeiro como ciência, não é isso? Mas aí depois de vários anos nessa visão apenas de laboratório, de estudo de comportamentos observáveis, surge a psicanálise com uma nova visão, com uma nova dimensão, de propor uma psique humana, digamos assim, separada desse comportamento observável, não é isso? E aí Freud vai falar no primeiro momento dessas dimensões, que foram chamadas de tópicas, não é isso? De consciente, de inconsciente, de pré-consciente. E cada uma dessas visões da psicologia vão ser muito importantes, não é isso? São como se fossem revoluções para que a gente possa aprofundar nessa jornada de busca científica, de busca de quem nós somos. A terceira visão da psicologia, que é trazida aí com o humanismo, com a fenomenologia, também vai trazer uma noção muito importante, que é a busca de compreender o ser humano saudável, a busca de compreender como seria o funcionamento ótimo, o funcionamento perfeito da nossa vida, e a busca de um primeiro momento aí do estudo sobre essa nossa busca de realização, e não só a busca da cura, o estudo da psicopatologia, como estava sendo marcada a psicologia aí com as duas primeiras forças, não é isso? E quando a psicologia transpessoal surge, ela se propõe como uma quarta força em psicologia. Normalmente isso não é tradicionalmente reconhecido, normalmente são conhecidas as três primeiras forças, não é isso? E a psicologia transpessoal quer propor um novo paradigma da gente pensar, um novo modo da gente pensar o ser humano e da gente pensar também a psicologia, tá certo? É aí que ela surge. No próximo slide a gente vai ter alguns dos pioneiros da transpessoal. E é interessante notar que alguns desses pioneiros da transpessoal, eles também estão presentes nas outras forças da psicologia, né? Por exemplo, muito do movimento da transpessoal, o primeiro congresso de psicologia transpessoal ocorreu em 1968. E naquele momento, vários dos autores da área humanista criaram, né, participaram desse congresso de transpessoal com o seguinte propósito: de estudar determinados campos da psicologia que não eram, na visão deles naquela época, não eram abrangidas pela psicologia humanista nem pelas outras psicologias. E aí, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre quais são esses campos que delimitam o objeto de estudo da transpessoal. Então, por exemplo, Abraham Maslow fez parte do movimento humanista e também teve nesse congresso de fundação da psicologia transpessoal. Carl Rogers, igualmente, a gente pode dizer que estava nesse movimento humanista, e ele tem um último livro que é considerado já como parte dos estudos da psicologia transpessoal, não é isso? A gente também olha para alguns autores e vê neles precursores, né? Quer dizer,
São autores que não necessariamente estavam na transpessoal, mas a transpessoal olha para eles com muita gratidão. É o caso de Carl Jung, por exemplo. É o caso do Moreno, fundador do psicodrama, não é isso? E uma série de outros autores que foi surgindo naquela época, que foram se juntando a esse movimento e propondo novos mapas, propondo novos modelos de compreensão desse psiquismo humano, tá certo? Então a gente vai passar agora para o estudo das características da psicologia transpessoal. Em primeiro lugar, quais são as temáticas privilegiadas pela psicologia transpessoal? A psicologia transpessoal, como eu disse para vocês, surge da insatisfação de alguns autores, de alguns pesquisadores, com os modelos de psicologia que eram propostos até aquela época, né? Em 1968, segunda metade do século XX. Lembrando que em 1968 fazia pouco tempo, né? Fazia um pouco mais de 20 anos, que a gente tinha saído da Segunda Guerra Mundial, então era um mundo ainda de muita transformação, de muita perda de sentido ainda, né? De muita busca também. E o que é que acontece? A transpessoal ela tem como primeiro foco esse estudo da relação da psicologia com a espiritualidade, tá certo? A espiritualidade ela é citada por alguns autores. Jung fala muito da espiritualidade, da religiosidade, não é isso? Alguns autores humanistas também colocam a espiritualidade como uma possibilidade de você colocar um sentido para a sua vida. Mas o que é que acontece? A principal diferença da psicologia transpessoal para esses autores é a de que a espiritualidade ela é uma dimensão fundamental, ela é fundante do ser humano. Então é como se quase eu dissesse assim, do mesmo jeito que não tem como eu pensar um ser humano sem corpo, não tem como eu pensar um ser humano sem espiritualidade. É muito importante a gente olhar para essa dimensão e colocar ela, digamos assim, né? Ao invés de a gente colocar como uma dimensão acessória, de vez em quando a gente pensa e fala nela, a gente coloca ela como uma dimensão central na psicologia transpessoal. Muito importante para o nosso entendimento do que nós realmente somos, tá certo? E as dimensões da vida religiosa, que as outras abordagens da psicologia muitas vezes veem, né? A ciência ela tem um paradigma materialista, então as psicologias que foram surgindo herdaram esse paradigma de ver a religião como uma coisa negativa, e a psicologia transpessoal vai dizer que não, vai dizer que se a humanidade criou esses vários caminhos religiosos, se várias culturas humanas criaram tantas religiões, é porque a religião deve ter algum valor fundamental para o ser humano. E qual valor é esse? Então a psicologia transpessoal tem essa nova postura de se questionar e de procurar afirmar esse valor da vida religiosa, da vida espiritual, né? Não no sentido de procurar como a religião, né? Porque tem dois movimentos na religião. Existe o movimento de dogma, de política, de controle, de tentar se afirmar diante das outras religiões, é o que a gente vê principalmente hoje na nossa sociedade. Mas existe um outro movimento da religião, que é a busca da conexão com uma dimensão mais profunda. E essa busca, ela é vista como uma busca legítima do ser humano para a psicologia transpessoal, e é isso, né, que a gente estuda como dimensões da vida religiosa. Outra temática privilegiada da psicologia transpessoal são as potencialidades últimas do ser humano, a sua busca pela autorrealização. Se na psicologia humanista a autorrealização é vista como uma dimensão importante, a psicologia transpessoal vai falar de uma autorrealização, mas também de uma autotranscendência, por isso o prefixo aí trans, né, que vai além dessa dimensão pessoal. Enquanto que na dimensão pessoal, uma autorrealização seria uma espécie de autoafirmação minha diante do mundo, quer dizer, uma realização minha na minha vida familiar, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na minha autoconfiança, autoestima. A psicologia transpessoal vai ver a minha conexão com uma totalidade maior do que eu mesmo. E aí é como se o meu eu pessoal ficasse descentrado e a própria vida se torna um novo centro. A própria vida, a própria espiritualidade, quer dizer, uma dimensão muito maior do que o meu próprio eu no centro. Né? Então o meu eu fica transcentrado e aí eu transcendo esse eu pessoal, e daí que surge esse entendimento de uma psicologia transpessoal. Então a autorrealização é entendido
como autotranscendência, como uma busca de uma realização maior, que não é uma realização apenas material, mas também inclui a dimensão material, mas é uma autorrealização numa dimensão espiritual, numa dimensão de sentido da vida, numa dimensão de servir a vida e servir a humanidade de uma maneira mais profunda. Mais ou menos essa a compreensão que eu quero passar para vocês, tá certo? E outra temática privilegiada, muito importante para a psicologia transpessoal, e aqui também pouco estudado pelas outras abordagens, seriam os estados ampliados de consciência. Vocês podem encontrar também em outros momentos a palavra estados alterados de consciência. Alguns autores utilizavam esse termo, mas aí como a ideia de estados alterados daria uma compreensão meio que patológica para esses estados, não é isso? Por exemplo, quando a pessoa passa por um estado de demência, um estado de patologia, um estado de intoxicação, ela passa por um estado alterado, né? Mas a psicologia transpessoal ela vai estudar também estados ampliados, que seriam momentos místicos, momentos de êxtase, momentos de conexão, seja conexão com a natureza, conexão com o outro, conexão com um sentido maior para a vida, tá certo? Então é mais ou menos essa a compreensão desses estados ampliados que a psicologia transpessoal vai trazer. Inclusive as experiências transpessoais, que seriam essas experiências de transcendência de um sentido, né? Eu ver a vida de uma maneira mais ampla, mais profunda, eu me ver como um ser humano conectado com a vida, conectado com o cosmos, com o universo, de uma maneira mais significativa. É quase como se fosse algo além do meu pensamento normal, do meu pensamento tradicional. É uma conexão que vai além do que as palavras podem dar conta, e é como se de repente eu me sentisse invadido e conectado com uma beleza, com uma transcendência, com uma plenitude de vida maior a partir desses estados ampliados de consciência, né? Certo? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Você falou que vocês consideram o termo estados ampliados de consciência. No lugar de estados alterados de consciência. Eu queria entender, saber se quando vocês utilizam estados ampliados de consciência, é apenas para separar desses estados os estados místicos e ainda, não sei se eu estou conseguindo ser claro, e mesmo assim considera a existência de estados alterados de consciência como se existissem dois tipos de estados. Esses estados ampliados têm a ver com a transcendência e esses estados alterados têm a ver apenas com o uso recreativo de substâncias, esse tipo de coisa. É o seguinte, duas formas de responder essa sua pergunta. Então, tentando resumir aqui até para mim mesmo, qual seria a diferença então de estados alterados e estados ampliados? Mais ou menos isso? E se há uma diferenciação... Se vocês utilizam os dois termos também. Sim, né? Estados alterados, primeiro uma referência temporal, né? Temporalmente, estados alterados era utilizado antigamente como o termo mais utilizado na psicologia transpessoal, tá certo? E aí, depois de muita discussão, se percebeu o quanto essa palavra ela é inadequada para realmente descrever esses estados, não é isso? E hoje em dia, né, mais modernamente, a psicologia transpessoal vai utilizar os estados ampliados como um conjunto maior, e aí os estados alterados seriam parte desses estados ampliados, tá entendendo? E aí, como dimensão tópica agora, uma diferenciação tópica, né? Imagina que eu tenho um determinado autor na psicologia transpessoal que ele vai trazer a ideia de níveis de consciência, não é isso? Na verdade, vários autores trazem essa compreensão na psicologia transpessoal. E aí a gente teria níveis infraconscientes, de consciência mais baixa, e a gente teria níveis de supraconsciência, consciência mais elevada, tá entendendo? E aí imagina que minha consciência é uma esfera. Num estado alterado de consciência, é como se essa esfera não estivesse circulando de uma maneira equilibrada, estivesse funcionando de uma maneira desequilibrada, que poderia gerar um adoecimento. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, um estado alterado causado por uma patologia, ou um transtorno bipolar, ou um transtorno de esquizofrenia, ou um transtorno por alguma intoxicação, por alguma substância tóxica, né? Eu teria um estado alterado nesse caso, tá entendendo? Agora, se eu tenho
essa esfera ampliada por uma experiência mística, uma experiência de encontro, uma experiência religiosa, espiritual, uma experiência de contato com a natureza, uma experiência de ampliação da minha compreensão de mim mesmo, aí eu tenho um estado ampliado, né? E aí o interessante é que do estado alterado, quer dizer, do estado de adoecimento, eu posso chegar a um estado ampliado também, né? Se eu for bem assistido, e aí um dos objetivos da psicologia transpessoal é trabalhar isso, a gente vai trabalhar isso no slide mais à frente. Respondi a tua pergunta? Sim. Obrigado, viu? Tinha mais alguém que tinha levantado a mão? Eu vejo bem os tipos da religião. Seria da seguinte forma. É como se eu dissesse da seguinte forma. Existe a religião, que tem uma parte. Não é que isso sejam duas religiões diferentes, não. Toda religião tem essas duas dimensões. Uma dimensão mais política, que seria qual o objetivo? Né? O primeiro objetivo seria de permanecer existindo, né? De ter fiéis, de ter pessoas adeptas àquela religião. E, de certa forma, essas religiões, a gente vê nelas uma interpretação que é mais pessoal do que transpessoal. Em que sentido? Ela é pessoal no sentido de que eu queria afirmar que a minha visão de religião ela é melhor do que a sua. Então, a minha religião está certa e a sua religião está errada. Essa seria mais ou menos a disputa política que eu quero dar conta quando eu falo do primeiro tipo de religião. E quando a gente está na disputa, quando a gente está na guerra, a gente não está nessa dimensão mais ampliada. A gente está numa dimensão pessoal, a gente está numa dimensão egóica, a gente está numa dimensão que causa mais sofrimento e mais separação, ao invés de causar uma transformação, de causar uma união, de causar uma cura para nós e para a humanidade. E o segundo nível da religião, que também eu acredito que está presente em todas as religiões têm líderes, têm grandes seres, têm seres iluminados que ajudam a humanidade realmente e que vão trazer realmente a religião conectada com a espiritualidade. A religião como uma proposta, como um mapa de crescimento humano, como uma proposta de autotransformação, de evolução constante, de busca com uma conexão e com um sentido mais profundo para a vida. Então essa seria a religião verdadeira, a religião no verdadeiro sentido de religar, que é o que Jung traz, por exemplo, não é? Então, dentro de cada religião, existe a parte política, a parte dogmática, e existe a parte religiosa realmente, mística, né, de conexão. E essa parte seria a parte dos estados ampliados. A parte mais política, mais dogmática, seria uma parte mais pessoal, mais egóica, e que às vezes mais atrapalha do que ajuda a humanidade, infelizmente, né? E aí não só nas religiões, a gente vê isso, né, no ser humano de forma geral. Às vezes, né, eu quero que o meu time seja melhor do que o teu, eu quero que a minha faculdade seja melhor do que a tua. Na psicologia eu quero que a minha abordagem seja melhor do que a tua. E aí essas divisões vão gerando cada vez mais separação e desarmonia nas nossas vidas e na nossa vida como humanidade também, né? E aí a proposta seria realmente da gente pensar em mais união. Tudo aquilo que acontece comigo acontece com o outro, mesmo que aparentemente eu veja ele como um oposto, como um inimigo, né? Então a ideia realmente é de parar, né, deixar essas lutas, deixar essa divisão de lado, vencer o conflito e estabelecer uma nova cultura, uma cultura de paz, né? E aí a cultura de paz tem que começar comigo. Eu tenho que reconhecer que os conflitos que estão lá fora são os conflitos que estão aqui dentro também, né? Nem que seja numa dimensão mínima, mas estão, né? Então é o meu próprio conflito entre o meu pequeno eu, meu ego, que tem medo dessa minha dimensão mais profunda, dessa minha potencialidade mais profunda, e o meu verdadeiro ser, que é essa dimensão mais profunda, mais espiritual, mais amorosa, e que é capaz de gerar uma verdadeira transformação na minha vida, né? Mais na frente a gente vai falando um pouquinho mais dessas duas dimensões, tá certo? Vamos para o próximo slide, que fala de modelo de ciência, tá certo? Vamos ler um pouquinho, olha só. O que é que diz nesse slide? A visão holística do novo paradigma, que assume como uma das propostas centrais a superação de todas as fronteiras disciplinares e mesmo o rompimento da compartimentalização das áreas do saber humano, de onde se vê em crescentes aproximações transdisciplinares entre filosofia, ciência, arte e religião. Então, isso tem uma coisa importante da gente pensar, que é o seguinte: essa divisão que eu disse que existe entre os seres humanos, entre as religiões, entre partidos políticos, times, faculdades, etc., existe também na própria ciência, não é? A gente tem uma primeira visão de ciência
que é a visão mais cartesiana, mais racionalista, que vai dizer o seguinte: psicologia é psicologia, antropologia é antropologia, ciência da religião é ciência da religião, e você não pode misturar isso. Você tem que estudar, cada um tem que ter o seu objeto, cada um tem que ter o seu desenvolvimento, os seus métodos, e aí cada uma vai construir o seu saber, né? E as modernas compreensões científicas já vão trazer, Russell, por exemplo, já traz isso na fenomenologia, vão trazer a ideia de possibilidade de diálogo entre essas compreensões, né? Então eu posso estudar na antropologia, eu posso trazer compreensões de psicologia. Na ciência da religião, eu posso trazer compreensões de filosofia. E aí eu transcendo essa ideia de luta, de divisão, e eu passo para uma nova ideia de diálogo, de comunicação, de busca de compreensão e de construção de um todo que faça um significado mais profundo, ao invés de eu separar as partes, né? A filosofia estuda isso, e isso daqui eu não posso estudar na psicologia. A sociologia estuda essa outra parte, isso daqui não tem a ver com psicologia. Não, tudo, na verdade, está ligado com tudo. E aí a psicologia transpessoal se propõe como uma psicologia que vai dialogar com essas outras áreas, e a gente vai ver daqui a pouquinho também isso, tá bom? Então é um novo modelo de ciência, é um novo paradigma de ciência, baseado também em estudos aí, né, dialogando com uma moderna compreensão da física quântica, de questionamento da estrutura da nossa realidade, essa realidade que era tempo e espaço absoluto se torna uma realidade relativa, vai depender da percepção do observador, quer dizer, vai depender do modo como eu compreendo essa realidade, e isso vai ter tudo a ver com a compreensão da psicologia transpessoal. Sua vida está do jeito que está hoje, porque é essa forma que você, observador, observa a sua realidade. Então, se você assumir uma nova postura, uma nova visão, sua vida tende a se transformar. E se transforma o significado, se transforma o ponto a partir do qual você vê a sua vida, e aí pode se transformar a sua relação com a sua vida como um todo. E aí a ideia de saúde estaria ligada também um pouco a isso. A gente conversou um pouquinho aqui antes da apresentação, que a psicologia transpessoal traz uma nova visão de saúde para o ser humano. Cada psicologia tem a sua visão do que é que seria saúde, mas a psicologia transpessoal vê saúde também como um todo, onde eu vou ter todas as dimensões do ser humano: o corpo, a psique, as relações externas e também a minha espiritualidade, que seria a minha relação com essa dimensão interna. Saúde seria um equilíbrio dinâmico de tudo isso e, ao mesmo tempo, uma contínua busca de evolução, de transformação, de novos níveis, né? Então é como se fossem platôs, né? Eu estou crescendo e aí eu dou um salto para um novo nível, e aí eu vou crescendo mais um pouco, dou um salto para um outro nível, e as dificuldades da vida também, externa e interna, vão me fazendo também me questionar e procurar esse significado mais profundo para a vida, tá bom?